Meu nome é Juliana, eu tenho 27 anos. Eu fui aprovada em segundo lugar em oftalmologia na USP Ribeirão Preto, em quinto lugar em oftalmologia na USP São Paulo e eu fui aprovada em psiquiatria no Einstein. E aí, Ju, tudo bem? Tudo bem. Ju, eu queria perguntar para você, por que você decidiu fazer residência médica? O que te levou a tomar essa decisão aí durante a sua carreira médica para você parar e pensar, não, preciso fazer residência? Por que você chegou a essa conclusão? Olha, professor, faz bastante. Na verdade, eu acho que eu entrei com a ideia de fazer residência médica na faculdade. Eu acho que porque a gente sempre sabe que a vida do médico generalista às vezes pode ser um pouco difícil, em questão de fazer muitos plantões, de nem sempre ser bem remunerado ou ter assim um reconhecimento. Então, eu acho que a residência foi sempre uma ideia muito presente na minha vida. Entendi. E como é que foi o começo dos seus estudos, assim, Ju? Como você decidiu pela instituição? Em que momento você decidiu começar a estudar de fato? Como é que foi isso? Conta um pouco para mim. Bom, eu comecei a pensar nos estudos para residência médica no meu quinto ano da faculdade, quando eu comecei o internato. E eu assinei, então, Estratégia Med para eu conseguir estudar em conjunto com o internato. Então, foi aí que eu decidi mesmo iniciar os estudos. A escolha da instituição veio um pouco depois, eu sempre tive algumas instituições que eu pensava e acabei prestando várias que eu consideraria fazer. Entendi. Ju, eu queria saber de você, quais foram os maiores desafios que você enfrentou durante a sua preparação para a prova de residência médica? Meus maiores desafios foram conciliar o estudo para residência com o internato. E eu acho que também ter a motivação de todo dia estar estudando. Eu acho que para enfrentar, eu sempre buscava pensar no que eu queria, né? Que era passar na prova. E também ter um objetivo bem claro e um plano, né? Ter um cronograma para fazer e estar próximo de pessoas também que queriam isso. Eu acho que isso acaba contribuindo bastante. Legal. E durante esse período, assim, você consegue elencar um ponto? Houve algum momento que você sentiu uma dificuldade maior, tipo, relacionado a algum problema pessoal ou relacionado a algum problema de estresse ou vista do próprio processo de preparação? Teve alguma coisa que te abateu assim um pouco mais? Você se lembra de alguma coisa nesse sentido? E se houve, como você fez para lidar com esse problema? Olha, Antônio, na verdade, assim, no meu segundo ano de preparação, que foi o ano que eu estava trabalhando já, foi um momento mais difícil, porque eu já estava trabalhando com uma carga horária de 40 horas semanais, então isso já me consumia bastante tempo. E eu já estava com uma pressão maior para passar também, eu já estava com essa ansiedade de passar. Então, foi um momento mais difícil, assim, que eu fiquei mais ansiosa, que eu tive mais dificuldades. E assim, na verdade, o que eu tentei fazer é realmente me relembrar do quanto eu já tinha estudado, do quanto eu já tinha me preparado e tentar confiar que ia dar certo, né? Entendo. Eu imagino que seja uma rotina bastante estressante, assim, 40 horas semanais mais ter que estudar é uma carga de trabalho e de atividade de estudo que é intensa. Sim. Você recorreu a algum outro recurso para lidar com esse estresse, assim, além da autopercepção da situação e de tentar reforçar positivamente acerca dos seus objetivos, ou você procurou algum recurso a mais? Como é que foi esse processo? Olha, duas coisas que eu gostei de fazer nesse processo. A primeira foi continuar fazendo coisas que eu gostava. Então, eu continuava me exercitando, fazendo atividade física, porque eu sentia que isso era um momento que eu conseguia me distrair, melhorar o meu ânimo, né? Então, acho que isso me ajudava. E outra coisa foi tentar otimizar meus estudos. Então, eu sempre fiz bastante questões, que são coisas que ajudam mesmo. E flashcards, que foi algo que sempre me ajudou. Então, são formas mais efetivas de estudar. Então, eu consegui estudar mais em menos tempo. Entendi. Agora, você tocou num assunto importante, Ju. A falta de tempo, principalmente para os alunos que trabalham enquanto estudam, é um problema premente. E eu queria saber qual foi a sua grande estratégia, ou qual foi a sua grande saída para conseguir estudar no intervalo comprimido de tempo e de que forma a estratégia, em alguma medida, conseguiu se adequar à sua rotina ou conseguiu te ajudar em relação a esse aspecto? Bom, a estratégia que eu tentei determinar nesse ano foi focar nas provas. Então, eu fazia bastante provas e simulados.
E eu também via mais as questões, as aulas dos assuntos que eu tinha dificuldade. Então, eu acho que como estratégia permite que você veja todas as aulas ao mesmo tempo, eu filtrava pelas matérias que eu estava com mais dificuldade. Então, esse foi o meu plano e foi assim que a estratégia me ajudou bastante. Entendi. E quando você estava durante o internato, estudando, se preparando, você conseguia conciliar os estágios onde você estava fazendo rodízio com os temas de aula de estratégia? Você fazia isso em alguma medida? Você acha que essa era uma boa estratégia? Isso te ajudou de alguma forma? Conta um pouquinho pra gente, Ju. Sim, com certeza. Na verdade, foi um dos grandes motivos pelos quais eu escolhi o Estratégia Med. Eu sempre estudei com os assuntos dos estágios que eu estava rodando. Então, foi muito bom porque eu consegui conciliar a prática do internato com o estudo teórico do Estratégia Med. Então, foi muito bom para mim. E deixa eu te perguntar uma coisa, Ju, como você fazia para organizar a sua rotina de estudos? Quantas horas você estudava por dia? Você tinha algum cronograma específico ou você usava algum cronograma do Estratégia Med? Teve alguma maneira como você conseguiu organizar o nosso material para otimizar seu tempo de estudo? Como é que você fazia isso? Bom, eu usava, na verdade, o cronograma do meu próprio internato, na época que eu estava estudando, e eu criei meu próprio cronograma. Então, eu via as aulas que eram prioridade e estudava de acordo com o estágio que eu estava passando. Entendi. E me fala uma coisa, durante esse período que você estava estudando, qual foi a matéria ou tópico que você mais teve dificuldade, que você acha que as aulas de estratégia em alguma medida te ajudaram? Tipo, essas aulas são bastante esclarecedoras, é um tema que eu não manjava muito e ela me deu uma força. Sim, na verdade em várias, mas principalmente preventiva, medicina preventiva e reumatologia, que era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, eu aprendi completamente com a professora Thaisa. Mas em todas, dermatologia, cirurgia, ajudaram muito. Ah, que legal, Ju. E nesse processo, você falou que resolvia questões também, né? Eu queria saber de você como foi a sua utilização, a sua adequação ao banco de questões de Estratégia Med, se você acha que recorrer às questões do banco é algo que te ajudou, se é algo que fez diferença, qual a importância ou qual a presença do banco de questões de Estratégia Med durante a sua rotina de estudos e o quanto você acha que isso, em alguma medida, te ajudou a obter sucesso na vaga de residência? Olha, o banco do Estratégia Med, eu acredito que seja o melhor que tenha. Eu utilizei ele de acordo com o conteúdo que eu estava estudando. Então, como ele permite filtrar a instituição, o assunto, eu organizava minhas questões de acordo com a instituição que eu queria e de acordo com os assuntos que eu estava estudando. Então, eu mesmo criei meu próprio acervo de questões que eu queria estudar e durante o final de semana eu fazia na forma de simulado. Então, foi fundamental, assim. Eu fiz as provas das instituições que eu queria, eu fiz várias vezes, cada hora fazendo filtros diferentes de acordo com o objetivo que eu queria. Entendi. Me responde uma coisa, Ju. Você chegou a usar ou fazer os sprints e os resumos estratégicos? Você usou em alguma medida esses materiais? Sim. E se sim, o que você achou? Qual a sua impressão? Você acha que fez alguma diferença? Teve alguma relevância ou não? Foi muito importante. Como eu já tinha feito as provas antigas diversas vezes, eu já estava sabendo um pouco como já era a questão. Então, fazer os sprints foi uma forma de ver de um jeito, de uma abordagem diferente, assuntos que eu já tinha estudado. Então, foi muito bom, principalmente na reta final, que você precisa fazer mais questões e muitas vezes já resolveu as provas antigas. Entendi. Você chegou a fazer os sprints da USP, São Paulo, imagina? Sim. O que você achou das questões de cirurgia? Eu achei tão difícil quanto são as da prova de verdade. Muito bom. E me conta uma coisa, Ju, como é que foi que você conheceu estratégia, como a informação de que o estrategista chegou até você e o que te fez tomar a decisão de fazer o curso com a gente, de escolher o Estratégia Med como seu curso preparatório para residência médica? Bom, estratégia foi uma indicação de um colega que tinha feito, inclusive ele passou em primeiro lugar em radiologia no ano. E ele me falou de todas as partes boas do estratégia e eu entrei um pouquinho na plataforma dele para conhecer como que era e realmente gostei desde o princípio do curso. Eu vi que os materiais eram sempre atualizados,
Eu vi que era um banco de questões muito grande, com resolução em vídeo, resolução em texto. Então, acho que realmente a diferenciação da qualidade do material e do banco de questões foi o que me fez decidir pelo Estratégia. E você consegue me dizer assim, qual foi o papel do Estratégia na sua preparação? Você acha que ele teve uma grande relevância? Você diria que foi o método central que você utilizou ali para passar, para ser aprovado em oftalmologia na USP? Conta um pouquinho para a gente, qual a sua impressão em relação à Estratégia, enquanto importância para a sua aprovação? Olha, o Estratégia foi fundamental para a minha aprovação. Através dele, eu consegui estudar de forma direcionada para a residência médica. Eu acredito que a universidade, a faculdade nos dá muita teoria, muita base de conhecimento, mas através do cursinho a gente consegue direcionar para a prova. Então, no final, a gente precisa de ter um direcionamento, um foco, e o Estratégia consegue dar tanto a questão de teoria, quanto também a questão de prática com as provas. Muito bom. E me conta uma coisa, Ju. Em relação aos materiais que o Estratégia oferece, sprint, banco de questões, aulas em vídeo que você baixa, os livros digitais em PDF, qual dos materiais do Estratégia Med você achou que fez mais diferença na sua preparação e por quê? Qual seria o material que você julga assim essencial entre os produtos do Estratégia Med que fizeram uma real diferença para você entrar em oftalmo na USP? Eu diria que seria, se eu tivesse que escolher um dos materiais, seria o banco de questões. O banco de questões ele é muito completo, ele tem as questões de todos os anos e eu acredito que a resolução é muito boa, porque tem um texto completo e tem uma resolução em vídeo. Eu gosto muito de vídeo, então assistir dessa forma foi muito importante para mim. Ah, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, Jó, não vai acontecer, vou até bater na madeira aqui, mas suponhamos que você tenha que começar a sua preparação do zero para fazer uma outra residência hoje. Você continuaria escolhendo Estratégia Med? Com certeza. Com certeza continuaria. Eu não acredito que tenha nenhum outro cursinho que tenha a mesma qualidade que o Estratégia. Caramba, que bom. E me fala uma coisa, quando alguém te pergunta, você indicaria um curso preparatório, você indicaria o Estratégia Med? E se sim, por quê? Eu indicaria o Estratégia Med. Todo mundo que vem conversar comigo, eu falo que eu indico o Estratégia Med por conta da qualidade dos materiais, por conta da dedicação dos professores e o compromisso que o curso tem em sempre atualizar e manter as novidades e as atualizações sempre bem frescas, né? Então, eu recomendo a Estratégia Med por conta da qualidade dos materiais e do banco de questões. Muito bom. E me fala uma coisa, Ju, partindo um pouco agora para estratégias de estudo. Qual a estratégia de estudo ou qual é o passo, a bala de prata aí durante a sua preparação, que você sugere que as pessoas que estão se preparando para fazer uma prova de residência também adotem? Aquela estratégia, aquela técnica de estudo que você fez para você que você julga que foi essencial para a sua aprovação. Fala um pouquinho sobre ela e diz por que você acha que ela é tão importante. Então, na verdade, eu acho que a principal estratégia é resolver questões. Porque é através dessa forma, da resolução de questões que você vê como a faculdade que você quer entrar aborda o assunto, quais são as peculiaridades, e a gente vai percebendo, à medida que vai fazendo provas, que as questões se repetem, que você consegue pegar o jeito. Então, para mim é fundamental resolver questões. Eu acredito que eu devo ter feito pelo menos umas 7 vezes todas as provas. Então, eu acho que é fundamental assim, resolver questões. E se eu pudesse dizer um a mais, uma estratégia que sempre me ajudou muito foi fazer flashcards. Eu gosto de fazer os meus próprios, eu faço a partir de questões que eu erro, de assuntos que eu acho que são importantes ou que eu tenha dificuldade em decorar, né? Alguns assuntos são muito de decoreba, né? Então, é uma estratégia que eu acho que é bem interessante também. Que legal. E me conta uma coisa, Ju, qual foi a sua sensação quando você abriu lá a lista de aprovados da USP São Paulo e viu o teu nome lá na lista de aprovados em oftalmologia? O que você sentiu? Como foi a reação dos seus familiares, amigos? Conta pra mim. Foi de muita, muita alegria. Foi de alívio também, porque o ano de preparação não é fácil, então a gente fica naquela ansiedade em passar. Mas foi uma mistura de alegria e alívio. Que legal. E qual conselho você dá? Conselho relacionado à vida, à estratégia de estudo, conselho que você julga importante
para o cara que está começando a se preparar para uma prova de residência agora? Qual conselho você daria para ele? Eu acho que seria bem, o que é importante, né, a gente ter em mente o futuro, né, o objetivo final, que é passar na prova de residência. Então, é um caminho difícil, não é um processo fácil, mas quando a gente tem em mente de que é para algo maior, para um bem maior, a gente consegue superar essas dificuldades. Que legal. E todo esse esforço aí, estudar junto com um trabalho de 40 horas semanais, estudar durante o internato, no fim das contas, você acha que valeu a pena? Tá valendo a pena? Com certeza, sem menor dúvida, fazer residência médica é fundamental atualmente e eu estou gostando muito e valeu a pena, sim.